Olá, pessoal. Mais uma vez estamos de volta com o podcast do Costa, resgatando as principais doutrinas da fé cristã. E hoje nós não contamos com o pastor Otoniel, porque motivos particulares, ele não pôde estar conosco, mas nós temos um convidado especial, amigo meu, foi meu pastor, quer dizer, é meu pastor, né? Não foi, mas eu fui membro da igreja dele, tanto aqui em Vila de Cava, no bairro de Maio, quanto Igreja Batista Boas Novas da Coreia, pastor Carlos César, professor, bacharel em teologia, professor de educação física, psicanalista clínico, foi presidente da Ordem de Pastores Mesquitense, foi presidente da Associação Batista Mesquitense, é um homem que tem uma bagagem bíblica e denominacional enorme. Pastor Carlos César, bom dia, obrigado por você ter vindo aqui, ter dado essa honra. Se apresente aí para o pessoal. Poxa, depois disso tudo, né? Fica até difícil. Bom dia, pastor Costa. É uma honra muito grande participar desse programa que tem sido uma bênção para as nossas vidas. Que Deus continue te abençoando. Eu quero aproveitar, né, para, já que você falou de Boas Novas, mandar aí um beijo enorme para a minha comunidade lá, Igreja Batista Boas Novas em Mesquita, e também a primeira Igreja Batista em Banco de Areia. Que Deus abençoe a todos vocês, queridos irmãos. Um beijo. Ele é pastor presidente da Igreja Batista Boas Novas. Sim. E está como pastor interino da Igreja Batista de Banco de Areia. Né? Isso. Até julho, se Deus Até quiser. Julho. De qualquer maneira, também quero mandar um abraço para Boas Novas, porque é uma igreja que eu fiz parte, conheço. Sim. Tenho amizades, tenho amigos, deixei lá amigos e sinto saudade de algumas, de vez em quando vou lá e estamos caminhando. Pastor, nosso podcast, resgatando as principais doutrinas da fé cristã, como o senhor já sabe, tem o objetivo de defender, como diz Judas 3, defender a fé que uma vez por todas nos foi entregue. E, neste caso, nós estamos defendendo a doutrina da Trindade, que é básica. Sim. Né, para todas as outras doutrinas, tanto da expiação, salvação em geral, soterologia em geral, depende da doutrina da Trindade. E, como o senhor, já comentei com o senhor, a gente teve um problema aqui, uma pessoa que falou contra a Trindade, disse que a Trindade era uma farsa católica, que começou em 325 no Concílio de Nicéia e tal, e nós traçamos uma pauta e escorremos sobre alguns assuntos, sobre a questão da história da doutrina da Trindade, como é que os apóstolos pregavam, tal. E agora nós estamos diretamente, propriamente dito, discorrendo sobre as passagens que, direto ou indiretamente, falam da doutrina da Trindade. E hoje nós queremos falar sobre o tema Jesus é o objeto peculiar de adoração e deve ser honrado junto com o Pai. Sim. A Bíblia diz isso. E para começar, eu queria pedir ao senhor falar alguma coisa sobre isso, o que o senhor acha? Esse é um assunto extremamente sério. Deixa eu cortar o senhor um pouco. Foi diretor de seminários, foi diretor de Seminário Unidos muitos anos, é professor de seminário, então é professor de teologia sistemática, tem uma bagagem muito grande, eu tenho que falar, não posso deixar de falar. Muito obrigado, Costa, pelo carinho de sempre, né? Mas vamos lá. A palavra de Deus ela é muito clara. Jesus Cristo é Senhor. É Senhor. Ponto. E como Senhor e Deus, Ele é Deus. Sim. Ele é Deus. Ele é digno de toda a honra, de toda a adoração, de toda a reverência. Junto com o Pai. Junto com o Pai. Amém. Eu trouxe aqui algumas referências, pastor. Por exemplo, Mateus 2, 22, 2, 2 e 11,
vai falar da questão da visita dos magos quando Jesus nasce. Eles seguem a estrela e vão atrás do menino que nasceu, que era profecia de que ele nasceria. E o texto bíblico, eu vou comentar, eu vou falar o texto bíblico, e se o senhor puder me ajudar comentando, de Mateus 2:2. Sim. E de 2:2 e depois no versículo 11. Diz o texto assim: os magos chegam, né? Uhum. E é interessante que no versículo 1 o texto diz: tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos e perguntaram. O que eles perguntaram? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Olha só, ele acaba de nascer, como é que ele já é rei dos judeus? Por que os magos disseram isso? Que ele era rei dos judeus, se ele acabou de nascer. Então havia uma profecia sobre o nascimento de Cristo, dizendo que Jesus seria o rei dos judeus. Muito bem, e aí o texto continua. Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos para adorar. E eu quero fazer uma observação dessa palavra adorá-lo, que não é uma adoração comum como se fazia aos imperadores, né? Era uma adoração que era dispensada só a Deus. E tem a ver com o Apocalipse 19:10, quando João se prostra diante do anjo, se ajoelha diante do anjo para adorá-lo, e o texto diz que o anjo diz: não faça tal coisa, sou conservo teu, adora apenas a Deus. Sim. Se curve, se dobre, porque a adoração é isso, é se curvar, se dobrar, render homenagem a Deus, dobrado, curvado. A gente hoje faz adoração, mas lá naquela época a adoração era dessa maneira. Sim. Explica para mim isso, pastor. Então, diante da repreensão do anjo, esse anjo deixa bem claro o seguinte: se prostrar só diante de Deus. Como nos é ensinado pelas Escrituras Sagradas que Jesus também é digno de toda a adoração, ele é Deus. Ele é Deus. Porque ele é Senhor. Eu gosto muito da expressão, se o meu grego não estiver muito enferrujado, né, eu acho difícil. Não, mas a palavra aí, proskineus, significa se prostrar mesmo, adorar mesmo. Tem um livro, Pastor Costa, que eu gosto muito e até recomendo, né, se aqui você me permite fazer uma propaganda. O autor não está sabendo disso, não, mas eu vou fazer isso, né, que é A Recompensa da Honra. Sim, um belíssimo livro. E ele diz que honrar é ir além. É ir além. É isso aí. Então há uma diferença muito grande no sentido de honrar, no sentido de adorar, né? Como fazemos, às vezes, de uma forma muito familiar. Eu adoro minha esposa, eu adoro meu amigo, meu filho, eu te adoro. Com relação a Deus, não, é uma outra situação. É muito mais sério. Muito mais. É algo que vai muito além. E sendo Jesus Deus, ele merece toda a adoração. No versículo 11 de Mateus 2, pastor, o texto diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, olha a questão da adoração, de prostrar, que o anjo recusa lá, um anjo recusa. Quer dizer, ninguém pode adorar a não ser a Deus. E esses homens sabiam disso. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso, mirra.
Se você me permite uma parte, Fica à vontade. nesse versículo aqui, né, encontramos exatamente o que eu acabei de dizer. A adoração, a honra, ela precisa ir além. Eles não só fizeram uma viagem longa, mas eles trouxeram. Eles não só se prostraram. Eles não só se prostraram. Exatamente. Eles trouxeram algo que, para aquela época, era extremamente valioso. Importantíssimo. Importantíssimo. Porque honrar, além de adorar é se prostrar, é se curvar diante da divindade. Sim. Né? Agora, honrar é doar aquilo que você tem. Exatamente. Exatamente. Ter uma atitude efetiva de doar alguma coisa. Eu entendo que a adoração ela vem acompanhada da honra. Do caso de Cristo. Sim. Evidentemente, né? Nós não estamos falando nós estamos falando de Deus, do Deus encarnado. Do Deus encarnado. É isso que nós estamos falando. Exatamente. Muito bem. Depois, então, e a gente está falando desse assunto porque para o judeu, na época de Cristo, chamar alguém de Senhor dos Senhores e se curvar e adorar só a Deus. O judeu monoteísta, do jeito que era, que até hoje a grande maioria continua. Sim, né? sim. Adorar só a Deus, se curvar só diante de Deus, chamar de Senhor só a Deus, não poderia ser. Então toda a adoração judaica se dirigia a Deus. E aqui nós estamos falando, neste caso dos magos, nós não estamos falando de judeus. Então eles se curvaram porque ele era judeu, que eles não eram judeus, eles eram... Vamos ver se era só esse povo que se curvava diante de Deus ou o judeu também se curvava. E eu quero tocar nesse assunto porque os magos não eram judeus. Claro que não. Se eles não eram judeus, poderiam ser idólatras. Sim. E aí agora acha que Jesus é Deus na cabeça deles, que tem muita gente que vai criar esses argumentos. As pessoas contenciosas, né, aquelas que gostam de contenda, ficar argumentativas demais para provar a sua opinião, vai arrumar brecha. Estes magos nada tinham a ver com a religião judaica, então, portanto, é um grande exemplo para os de fora. Mas nós temos aqui, evidentemente, provas e vamos falar sobre isso. Deus se curvando, adorando, sim, se dobrando, claro, lógico. E aí somos obrigados a ir a Mateus 14, e a gente, como falou desde o começo, nós falamos desde o começo, nós não vamos criar achismos, nós não estamos baseando nada embora a gente tenha dito no começo do programa que teologicamente nós citamos inúmeros teólogos, né, famosos de grande importância para o Evangelho e que defendem a doutrina da Trindade. Nós hoje, a partir desse programa, no programa passado, nós vamos trabalhar apenas com a Bíblia, apenas os textos bíblicos. Então, por isso, Mateus 14, versículo 33. Depois voltemos ao 22. Lê para mim, pastor, na sua versão. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Bom, quem é que estava no barco? E aí vai no versículo 22. Sim. Lá, pastor. Ok. Para a gente poder entender quem é que adorou no barco, quem é que se prostrou dentro do barco, quem é que se curvou diante do Filho de Deus. Vamos lá. E dizer que a pessoa era filho de Deus, nós vamos ver mais à frente, era dizer que era o próprio Deus. Porque vão apedrejar Jesus quando ele diz: eu sou filho, eu já era. Aí o povo diz: pô, tu é maluco, tu está blasfemando, está se fazendo igual a Deus, e apedrejaram Jesus. Pode repetir então, aí, pastor, por gentileza, porque filho, versículo 22. Tá. De Mateus 14. Sim. Vamos lá. O versículo 22 vai dizer o seguinte: logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Obrigou quem? Os discípulos. Seus discípulos. Quem eram os seus discípulos? Pedro, João, Mateus, esse povo todo que ele chamou, está lá em Mateus 10,
quando Jesus chama os seus discípulos, todos judeus. Todos judeus. Todos judeus. Então esse povo é que se dobra para ele dentro do barco. Quando vê o único que poderia fazer a Deus, ele andando sobre o mar, ele parando a tempestade, ele acalmando o vento, e só Deus poderia fazer isso na cabeça do judeu. O único que poderia fazer isso na minha também, e acho que na sua também. Claro. Creio que na sua também. Só Deus pode fazer isso. E se Jesus fez tudo isso, eles entenderam que Jesus era Deus, merecedor de adoração. Em que pese talvez não esteja aqui dentro do nosso script, mas não tem problema, né? Eu acredito que não. Esse testemunho até dos próprios sacerdotes daquela época. Sim. Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus Perdoava pecados. Então nós não estamos falando, né, de um povo fora das cercanias lá Não, nós estamos falando dos judeus. Que era monoteísta. Sim, isso que não aceitava o politeísmo de maneira nenhuma. E isso é bom enfatizar porque poucas são as religiões monoteístas no mundo. Poucas são as religiões monoteístas no mundo. E no caso, Jesus vem de um povo extremamente monoteísta. Adora só a Deus. O único é Deus. Perfeitamente. Você vai lá no Novo Testamento, adorarás o Senhor teu Deus. Né? Está lá nos 10 mandamentos, primeiro mandamento, não farás mais. Então, para os judeus, só se adorava a Deus. Só chamava de Senhor a Deus. E Jesus agora é chamado de Senhor e digno de adoração junto com o Pai. Então, ele é Deus. Dando continuidade, mais uma vez, eu quero pedir a você, colaborador do nosso podcast, que você anote. O programa está aí, você grava o programa, aperta o sininho para receber, se inscreve no canal, anote as referências, estude, pegue a Bíblia de estudo se você tiver, se você não tiver e puder comprar ou compartilhar com alguém, estude, porque eu não quero que você saia desse programa achando que nós estamos achando alguma coisa. Nós estamos estudando o que a Bíblia diz que Jesus é o próprio Deus encarnado. Se você me permite, professor Costa, pastor, entenda uma coisa, você que está conosco, você que ama um estudo bíblico com a autoridade como está sendo feito aqui. Esse tema, ele só é visto nos grandes seminários. Sim. Não é em qualquer lugar que você vai encontrar com tamanha lisura, né, isso que está sendo tratado aqui. Como disse o pastor Costa, eu sou especialista em teologia sistemática, tenho lá tenho uma vasta experiência nessa área. Quantos então, anos de ministério o senhor tem? 30 anos de ministério pastoral. Anos de ministério pastoral, não é 30 anos de evangelho, é 30 anos de pastor. Já formei mais de 400 alunos pelos mais diversos seminários, Seminário Unido e outros, né? Então eu posso garantir a você de casa, a você amigo, você meu irmão, que ama a palavra de Deus, que o que está sendo proclamado aqui, o que está sendo passado aqui para você é de excelência. Obrigado, pastor. Dando continuidade, então, à nossa prova, né, sobre Jesus ser Deus, né, fazer parte da Trindade Divina, ser a segunda pessoa da Trindade Divina, que não é uma farsa católica, é bíblico, é um ensinamento bíblico. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Vamos ler Lucas, capítulo 24, do versículo 50 ao versículo 52. Nós vamos ler o que o médico, o que o doutor Lucas escreve a respeito de Cristo. Lucas 24, do versículo 50 ao versículo 52. Lê para a gente, pastor.
Ok. Então o levou fora até Betânia e, lavando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém. Depois de adorá-lo. Quem? Os judeus, os discípulos. Jesus pega os seus discípulos, leva, os abençoa, leva para fora, os abençoa, estende as mãos sobre eles, os abençoa e é assunto aos céus. E no momento em que ele está abençoando, esses discípulos judeus, pessoas judias, pessoas nascidas lá, pessoas dentro de um contexto extremamente monoteísta, o adoram. Vale a pena ressaltar também, porque eu vejo isso, né, em sala de aula, essa questão da segunda pessoa. Sim. Como se essa expressão segunda pessoa fosse alguém inferior à primeira pessoa. Que boa colocação. E não é isso. Né? Quem ama matemática, triângulo com 3 ângulos iguais, não é isso? Sabe que todos os ângulos eles têm o mesmo valor. Então aqui não diz respeito, né, Jesus como sendo menor do que o Pai, ou acima do Espírito Santo, que seria então a terceira pessoa. Não é. E aí falta alguma coisa para essas pessoas, e eu vou dizer mais ou menos a matéria que provavelmente essas pessoas não conseguiram, se tiveram no seminário, se estudaram no seminário, mas parece que não conseguiram assimilar, é uma coisa chamada economia divina. Porque a palavra economia, na sua etimologia, lá na sua origem, não tem a ver com dinheiro. Hoje, quando a gente fala economia, a gente pensa logo em dinheiro. Mas economia é a administração das partes de um todo. Logo, se nós estamos falando de uma trindade, nós estamos falando de um todo que tem 3 partes. Exatamente. Que tem 3 pessoas. Exatamente. Pai, Filho e Espírito Santo. Que no Concílio de Nicéia, aí sim, nós vamos entender isso, foi bem esclarecida essa proposta bíblica da trindade, com um termo chamado homoousios, no grego, sim, que quer dizer da mesma essência. Exatamente. 3 pessoas iguais, coeternas e distintas, da mesma essência. Então, Jesus é o próprio Deus. O Concílio de Nicéia, o que ele fez, foi traduzir dentro do idioma grego, explicar detalhadamente como é que a doutrina da Trindade se desenvolve. Como é que ela não criou a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade nós vimos os apóstolos pregando, ensinando o tempo todo. Nós vimos os primeiros pais que não tinham nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana, que ela vai começar lá no ano 313, com o Edito de Milão, quando Constantino libera o cristianismo das perseguições, e ela só vai se tornar oficial lá por volta do ano 390. Mas você tem inúmeros homens que foram, inclusive, os discípulos dos apóstolos João, Pedro, sim, defendendo a Trindade. Então, a Trindade não é uma criação da Igreja Católica Apostólica Romana, nem uma farsa do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi estabelecido para exatamente acabar com as heresias que eram pregadas contra a doutrina da Trindade. Policarpo foi um dos maiores defensores. Policarpo foi um sucessor de João, um homem espetacular. Entendi. Então, nós estamos vendo. E aí, dando continuidade aos textos bíblicos, a gente vai ler agora um texto importantíssimo, que é Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Pastor está procurando aqui. Esse texto é maravilhoso, né? Esse texto é tremendo. Lê pra gente, pastor. Sim. O texto diz. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Oi, que estão aonde? Nos céus. Quer dizer que os anjos precisam dobrar seus joelhos? Com certeza. Mas os anjos
só adoram a Deus. Mas está escrito, por exemplo, lá em Hebreus, e todos os anjos de Deus o... Adorem. Opa, peraí. Então, nos céus, Vai. na terra E debaixo da e terra. debaixo da terra. Ou seja, até no inferno, o joelho vai ter que se dobrar diante de Cristo. E confessar. Porque ele é o Senhor. Isso aí. Porque ele é Deus. Exatamente. E todos terão que adorá-lo. Todos terão que honrá-lo. Todos terão que se dobrar diante dele. Porque ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da divindade. Com certeza. Quer fazer alguma Não, esse texto, para mim, esse versículo fecha. Poderíamos fechar aqui o nosso podcast com este versículo, porque ele universaliza a coisa de uma maneira... Meu Deus, como eu digo universaliza, é claro, estou dizendo o seguinte, né? No mundo espiritual, mundo físico, nos céus todos terão que se curvar diante dele... No mundo onde nós estamos também, e no submundo, onde o carinha lá, que eu prefiro não ficar fazendo, né, citando o nome dele, propaganda dele, ele também um dia vai ter que se curvar. Vai ter que se curvar. Todos terão que se curvar. Todos. Todos terão que adorar. E se só Deus é que tem que ser adorado, volto lá, Êxodo 20. Adorarás só o Senhor teu Deus. É o próprio Deus que diz. E Jesus é adorado, logo Jesus é o próprio Deus. Perfeitamente. Perfeito? Sem Agora, discussão. esse texto que o senhor citou, de Hebreus, capítulo 1, versículo 6, vai dizer exatamente. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, esse primogênito aqui diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Sem exceção. Todos. Obrigado, observação sem exceção. Não tem nenhum que não o adore. Não, peraí, isso aí... Não, todos têm que adorar. E só Deus tem que ser adorado, então Jesus é o próprio Deus. Dando continuidade ao nosso estudo, e eu não posso deixar de citar, e aí, Apocalipse, capítulo 5, versículo 8 ao 14. Esse texto também é importantíssimo, porque Apocalipse você está lidando com a visão de João na ilha de Patmos, em que Deus dá uma revelação, Jesus Cristo vai dar uma revelação a João. Quando você vai lá no início, você vai ver revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João na ilha de Patmos. Então, quem deu a revelação foi o próprio Cristo. E é importantíssimo a gente entender isso. Capítulo 5, pastor, versículo 8 em diante, lê para a gente e vamos entender esses textos, vamos desenvolver esse texto mais detalhadamente. Vamos lá. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e aí pode comentar, e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Disse João lá no começo. Agnus Dei Colis Peccata Mundi. Eita! Latim. Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele fala latim também. Ele é meio besta assim, mas... Não, que isso, eu, hein? Ele fala latim também. Então, João, quando Jesus passa, diz para todos ouvirem João Batista, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, Apocalipse está dizendo que todos se prostraram-se diante do Cordeiro, adoraram o Cordeiro, se dobraram diante do Cordeiro. Continua. E aí, pastor Costa, quando nós acabamos de ler aqui o versículo que diz que no céu, na terra e debaixo da terra. Tremendo isso. Tremendo, lindo demais. E aí dizer que é uma farsa. Não, que isso? Católico, Que isso? Que inventou. Não. É a ignorância de verdade, falta de total conhecimento. Claro que nós não estamos sendo aqui agressivos com ninguém. Não é a forma. É no sentido de falta de conhecimento. E os 4 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, Jesus, tendo cada um deles
uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Quem é que foi morto? Quem é que derramou seu sangue na cruz? Quem é que deu seu corpo na cruz para salvar a humanidade? Quem é? Jesus Cristo. Então esses anjos do céu se dobraram e rendiam homenagens a Cristo. Adoravam a Cristo como adoram ao próprio Deus, que é o próprio Cristo. Continua. Esse versículo que vem agora é espetacular, olha só. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eita, que coisa linda. E olhei, e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era de miríades e miríades. E o número deles era de miríades e milhares de milhares. Versículo 12. E com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder. Olha só, presta atenção o que esse texto vai dizer. Digno é o cordeiro de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Judeu só dá honra, só dá glória, só dá louvor a Deus. E mais ninguém. E mais ninguém. E mais ninguém. Então, se eles, os anjos nos céus, estão dizendo: digno és, cordeiro, que foi morto, que foi macerado na cruz, que derramou o seu sangue para salvar a humanidade, ele é o único digno disso, porque ele é o próprio Deus. Ele é o Verbo encarnado que fala João lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio ao mundo para isso. Ele é o próprio Deus que se encarnou. Por isso o nome dele, o anjo vai dizer lá em Mateus 1:21, que ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Isso aí. Deus presente Deus está. conosco. Deus conosco. Está lá em Isaías. Isso mesmo. A profecia está lá em Isaías, depois o anjo vai dizer para Maria, o nome dele será Emanuel. E é interessante. Diz para José: colocarás o nome dele de Jesus, e ele salvará o seu povo. Fala. 750, 800 anos antes de Cristo. Isaías é usado tremendamente por Deus, né? Para profetizar a vinda do próprio. Carne. Isso aí. O versículo 13 vai dizer assim: ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e todas as coisas que neles há, disseram: ao que está assentado, oh, aleluia, sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. A quem? A Deus. Porque eles só adoram a Deus. Então esse Cordeiro, esse Cristo, esse Jesus é Deus. Então não é uma farsa de uma igreja, de uma denominação, de um ser humano. Aqui são anjos. Aqui é uma revelação que o próprio Cristo está dando a João. Não é qualquer um. Está lá no começo. Você pega Apocalipse, você vai ver a revelação de Jesus Cristo a João na ilha de Patmos. O próprio profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus é Deus. Capítulo 7 de Apocalipse, do versículo 9 ao versículo 12. Nós vamos dar continuidade. Depois dessas coisas. Fechar com um texto que é maravilhoso. Eu hoje estou legal, porque da última vez eu estava ruim, né? Eu estava debaixo de uma virose muito grande.
Versículo 9, vamos lá, você que está nos acompanhando de casa, vamos lá. Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro. Quer dizer que o Cordeiro está no trono? Oh, Está lá diante. Isso aí. Continua Trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Versículo 11. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e todos os anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, assim seja. Amém. Então é esse Jesus que é adorado, é esse Jesus que tem que ser honrado junto com o Pai, porque Ele é o Deus encarnado, Ele é a segunda pessoa da triunidade. Quer fazer algum comentário? Foi citado aqui algumas vezes, né, por ti, pastor, João. No princípio era o verbo estava, logos, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ponto. E se ele é Deus, logo, mais do que conveniente, mais do que normal, essa compreensão de ser ele digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Para terminar nosso programa hoje... Já? Que pena. Poxa, caramba. O nosso programa não tem um tempo... 1 hora não. A gente vai, claro, o prazo é 1 hora, mas se acabar antes a gente... O que eu acho legal... Que a gente passe o que a gente quer. O que eu acho legal, porque esse gostinho de quero mais Fica o gostinho de quero mais. Fantástico. Por isso eu dividi o estudo em temas... Excelente. Exclusivos. Excelente. Jesus, vamos falar, Jesus é Deus propriamente dito. Jesus, sim. Eu vou explicar. Depois vamos falar do Espírito Santo como Deus, porque nós estamos falando de Trindade. Sim. Nós estamos falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós vamos honrar a Cristo agora, para depois falar sobre o Espírito Santo. E você vai voltar aqui outra vez. Vai ser uma honra. Vai ser um prazer. Então, vamos lá. Para terminar o nosso estudo, João 5, versículo 23. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 23. João 5. E aqui esse texto, para mim, está fechando esse assunto, porque não tem como você fugir ao que o Evangelho de João. E João é o apóstolo, né, do amor, é o apóstolo que vai pregar à igreja sobre esse Cristo. Tanto é que o Evangelho de João é dividido em 2 partes centrais, né? Isso. O livro dos sinais, né? Jesus fazendo milagres Sim. como Deus, né? E o livro e a segunda parte do doutrinário. Também chamado de Evangelho Universal, Sim. né? Que apresenta Jesus de uma maneira assim muito peculiar, muito ímpar, digamos assim. Sim. Porque vai falar dele como Deus. Exatamente. O Evangelho de João mostra Jesus como Deus o tempo todo. Exatamente. Do começo ao fim. E por que João faz isso? Eu expliquei lá atrás. Porque na época já de Jesus, na época já dos apóstolos, haviam grupos gnósticos. Não eram os gnósticos ainda, como eu falei, eram os protognósticos, que a gente chama protognósticos, que tergiversava contra isso. E dizia que Jesus não era Deus, dizia que Jesus vinha com as heresias. Essa heresia de dizer que a Trindade não existe, já havia lá naquela época. E a gente está trazendo exatamente o esclarecimento de como a Bíblia, como os apóstolos, porque olha só, Romanos 15,4 vai dizer que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação e paciência das Escrituras tenhamos esperança. Então, nada do que está escrito à toa. Sem dúvida. Tem um objetivo. E aí, quando você estuda a razão, o motivo
pelo qual os livros foram escritos, Sim. né? Você vai entender por que o apóstolo Sim. está escrevendo o Evangelho de João. E digo também, pastor, da importância desse programa, porque Paulo vai escrever aos Filipenses o seguinte: porque fui posto para a defesa do Evangelho. Obrigado. Nós citamos Judas 3, né? Sim. Que nós precisamos batalhar pela fé, Sim, pela qual sim. nos foi E é isso que esse programa maravilhoso se propõe a fazer. a ideia. Defender a fé cristã. A ideia. Os princípios, a nossa base, a nossa... exatamente. Essência. Essência. Algo que, infelizmente... Tem se perdido. Infelizmente. Por causa do liberalismo teológico, Oh. que entrava nas igrejas, e a agenda progressista agora que está fazendo um carnaval. Então, essas duas correntes, eu chamo filosóficas, né, de ideias, têm atrapalhado, Eu chamo de câncer. um câncer Metastático. metastático, que está se espalhando na igreja. Verdade. Tanto ao liberalismo teológico quanto Sim. à agenda progressista. O liberalismo teológico, ele tem por característica descredibilizar a palavra de Deus. Não é bem assim, não tem nada a ver. Não, isso aqui era lá naquela época. Não. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como disse Billy Graham. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Perfeitamente. Billy Graham dizia isso e ele está certíssimo. E a agenda progressista faz a mesma coisa, mas dizendo que o homem precisa se desenvolver, crescer, evoluir, e para isso vale qualquer negócio. Inclusive, deixar a Bíblia de lado, ou não acreditar na Bíblia, e aí entra, não tem nada a ver, entra uma série de coisas. Então, lê para a gente, pastor, João 5:23, Evangelho de João 5:23, para a gente terminar o nosso programa. Para que todos honrem o Filho, assim como honrar o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Que o enviou. E ponto final. Se Deus mesmo, se o próprio Deus, diz lá em Êxodo 20, que você só vai honrar a Ele, que você só vai adorar a Ele, e agora o próprio Pai diz que você tem que honrar o Filho e adorar o Filho é o próprio Deus encarnado. É a segunda pessoa dessa divindade. Me veio agora uma passagem bíblica, onde Jesus ressuscita e tem um encontro com o incrédulo Tomé. Eita! Tomé, quando olha para o ressuscitado e toca nas suas chagas, ele diz o seguinte: Senhor meu e Deus meu. Não tem para onde correr. Então, meu amado, você que tem participado com a gente no nosso podcast, mais uma vez, a gente teve umas dificuldades aqui, técnicas. Eu espero que a partir da semana que vem eu estou aqui, eu quase esfaqueei o Bira, não estou brincando, gente, para isso. Semana que vem nós já estaremos aqui com o nosso Pix na tela. Eu quero pedir a você para nos ajudar a manter esse programa, fazendo uma doação, seja ela qual for, pequena, grande, se você quiser e puder, fica à vontade, mas fazendo um Pix para a gente poder manter esse programa, que um estúdio como esse não é de graça. Então, se você puder nos ajudar, nosso Pix é 788-998-00782. Vou repetir, 788-998-00782. Qualquer oferta que você nos der já nos ajuda. Vá lá, inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber as comunicações. O Bira está vendo para a gente a questão da liberação dos comentários, para vocês comentarem, fazerem pergunta, fiquem à vontade, tá bom? E quinta-feira que vem, obrigado pela sua presença. Quinta-feira, pastor Carlos, suas considerações finais? Bem, eu quero agradecer a ti, pastor, pelo convite. Meu muitíssimo obrigado a você de casa
e dizer o seguinte: divulgue, colabore, porque você está recebendo aí na sua casa, no conforto do seu lar, não é? Uma aula extraordinária, não vista em muitas casas de profetas. Que Deus te abençoe. Como a gente prometeu, você que comentar, você que entrar no link, você que se inscrever no canal e precisa se comentar, depois que nós terminarmos esse estudo completo sobre a Trindade, depois que terminarmos de mostrar Jesus biblicamente como Deus, nós vamos mostrar o Espírito Santo, porque a Trindade a gente vai ter que falar também do Espírito Santo. Depois que nós terminarmos esse estudo, você que entrou no nosso canal, você que se inscreveu, você que comentou, receberá um certificado nosso de participação desse curso sobre a Trindade. Mais uma vez, obrigado e até quinta-feira que vem.